Muito boa tarde. Nós continuamos a entrevista especial comemorativa da edição de número 450 do Trilhas da Democracia com o professor Michel Lévy, dialogando hoje sobre a proposta de revolução ecossocialista. Como no programa de ontem, eu conto com a presença, como co-entrevistadores do Michel Lévy, de dois professores do Departamento de Sociologia da Unicamp, professor Marcelo Ridente, professor Fábio Querido. Michel, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia para discutir hoje a proposta que vem te movendo nos últimos anos, né, que é a proposta ecossocialista. Seja muito bem-vindo de novo, Michel. Obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, Marcelo, pela disponibilidade de estar participando. Obrigado, Fábio, também pela disponibilidade. Sublinho mais uma vez que esse programa tem o apoio da editora Boitempo. Faço questão aqui de exibir a capa de 4 livros, 2 do Michel, um do Marcelo e um do Fábio, que já foram exibidos no programa de hoje, mas eu faço a questão de exibir de novo. Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, do Michel Lévy, Manifesto por uma Revolução Ecossocialista, que vai ser certamente tratado hoje, o romance Arrigo, do Marcelo Ridente, e Walter Benjamin, uma introdução do Fábio Querido. Além desses livros, é importante para o programa de hoje, 2 outros livros, que também serão tratados aqui, referenciados, Ecossocialismo, um projeto de civilização, publicado pela Edições Sesc, e Anticapitalismo Romântico e Natureza, O Jardim Encantado, do Michel Lévy, junto com Roberto Said. Dito isso, Michel, ontem eu lhe fiz uma pergunta sobre sujeitos sociais e políticos que fez você entrar na discussão de hoje, né? Que vai ser o centro da discussão de hoje. Hoje eu gostaria de fazer um movimento inverso, com o propósito de estabelecer uma relação de continuidade entre o programa de hoje e o programa de ontem e o programa de hoje. No Manifesto por uma Revolução Ecossocialista, que é um documento aprovado no 18º Congresso da Quarta Internacional, de fevereiro de 2025, tanto no prefácio quanto na introdução, é afirmado, abro aspas, que o ecossocialismo não é apenas um capítulo do programa dos marxistas revolucionários, mas o seu fio condutor, fecho aspas. Na introdução, volta-se a falar, apontar na mesma direção, abro aspas, a relação com o nosso planeta, a superação da ruptura metabólica, que é uma ideia de Marx, entre as sociedades humanas e seu ambiente de vida e o respeito pelo equilíbrio ecológico do planeta não são apenas capítulos em nosso programa, mas sim o seu fio condutor. No artigo que você publicou na Crítica Marxista número 59, do final do ano passado, de dezembro de 2025, intitulado De Karl Marx ao Ecomarxismo, você conclui que os escritos de Marx contribuem para o ecossocialismo não apenas no momento em que Marx fala diretamente da natureza e da sua destruição pelo progresso capitalista. Os escritos de Marx devem ser valorizados também por conta da sua crítica ao produtivismo capitalista e pela imaginação de uma sociedade na qual a atividade humana livre está no centro da vida social e não a acumulação obsessiva de bens. Pois bem, Michel, a pergunta que eu te faço, tentando estabelecer essa relação de continuidade entre o programa de ontem e de hoje, é a seguinte:
Qual é a importância da crítica ao progresso feita por Benjamin, da crítica moderna, à modernidade de Benjamin, e, evidentemente, o pensamento de Marx? Qual a importância desses dois pensadores na constituição da tua consciência ecossocialista, da consciência de que no antropoceno é uma falácia falar de capitalismo verde, já que o capitalismo é ecocida. Qual é a importância desses autores na construção desse projeto ecossocialista e também na indicação do ecossocialismo como sendo o fio condutor de uma estratégia revolucionária, da estratégia revolucionária que você vem defendendo há muito tempo? Por favor, Michel. São muitas perguntas. Bom, eu vou começar em ordem cronológica, começar com Marx. Bom, o meu interesse pelo ecossocialismo não deriva diretamente dos escritos de Marx sobre a natureza, sobre a ecologia, que eu vim a descobrir um pouco mais tarde. Quer dizer, eu já tinha explorado um pouco o tema, mas com a aparição dos livros do John Bellamy Foster e seus amigos da Monthly Review, é que apareceu para mim de maneira mais completa, digamos, a contribuição de Marx para uma crítica ecológica, né? Bem, mas não podemos ficar, quer dizer, Marx, na verdade, o marxismo é um pensamento em movimento, né? Não pode ficar parado nos escritos de Marx. Os escritos de Marx, em que é a questão da ecologia, não vou poder detalhar agora, são muito interessantes. Tem a questão da ruptura metabólica, etc. Mas não só, tem outros temas que são. Mas é uma temática relativamente marginal nos escritos de Marx e Engels. Quer dizer, nem Marx nem Engels nunca escreveram um livro sobre a questão ecológica, nem um capítulo de livro, nem um artigo. E isso se explica muito naturalmente pelo fato que a crise ecológica em sua época estava apenas começando, estava apenas dando seus primeiros sinais. Então é normal que para eles não era uma questão fundamental. Enquanto que para nós, no século XXI, a crise ecológica e a ameaça de uma catástrofe com a mudança climática se tornou a questão econômica, social, ética e política número 1 da nossa época, né? Então, é uma mudança fundamental. Então, o marxismo sempre foi um pensamento em movimento, um pensamento que enfrentou os problemas novos utilizando o método marxista. Quer dizer, quando Lenin, Rosa Luxemburgo e outros discutem do imperialismo, não estava em Marx, ou muito pouco, né? Então, eles utilizam o marxismo para analisar um fenômeno novo, que é o imperialismo. E depois vem o fascismo, também não é da época de Marx, mas se usa o método marxista, né, em Trotsky, em Gramsci, em outros autores, para entender o que é o fascismo. E assim por diante, né? E na nossa época é a questão ecológica. Então, utilizamos os instrumentos do marxismo, né, para entender um fenômeno novo, né, um novo desafio, que é a questão ecológica, mas não podemos nos limitar ao que Marx e Engels escreveram, porque escrever muito pouco sobre isso, porque não era um problema fundamental em sua época, né? Bom, então isso eu acho que é importante sublinhar, né? Essa ideia de que o marxismo é um pensamento em movimento e, na minha opinião, o marxismo no século XXI deve ser um ecomarxismo. Isso é um marxismo que faz da questão ecológica uma questão fundamental, uma questão central, né? Bom, Walter Benjamin também, quer dizer, encontramos em Walter Benjamin algumas intuições fortes, interessantes, né? Bom, primeiro essa visão crítica do progresso, né? Isso é muito importante para tomar, digamos, uma certa distância em relação ao discurso progressista, né, clássico da esquerda, né, do desenvolvimento das forças produtivas, de produzir mais mercadorias do que os Estados Unidos, etc, etc. Bom, então, a crítica do progresso de Benjamin ajuda a gente a se dissociar disso, né? Mas
também encontramos em Benjamin algumas intuições ecológicas fortes, né? Tem um texto de 1930 dele, né, que eu menciono no meu livro sobre a Revolução como freio de urgência, né, em que o Benjamin diz, ele se preocupa, ele contrasta a atitude em relação à natureza das culturas pré-modernas, né, ele não entra em detalhe, mas culturas pré-capitalistas, pré-modernas, que mostravam um verdadeiro respeito pela Mãe Terra, né, mas ele se preocupa com o perigo de que algum dia a sociedade, sob o peso do capitalismo, esteja desnaturada a ponto de só receber os dons da natureza pelo roubo, né? A lógica do capitalista é essa, do roubo, da pilhagem, né? Seu solo empobrecerá e a terra trará más colheitas, né? Ele prevê que esse dia pode chegar, né? Bom, também em outros textos, ele volta a contrastar o que ele chama de uma relação, né, de respeito pela natureza, considerada como uma mãe generosa. Esse é o termo que ele usa, a natureza como mãe generosa, Schenkenemutter, né? Contrasta isso que é típico das populações pré-modernas, inclusive primitivas, do chamado comunismo primitivo e tal. Ele cita os antropólogos, Bachofen, etc. E é para dizer que na época do comunismo primitivo havia uma relação para a natureza como mãe generosa, Schenkenemutter em alemão, e contrasta isso com a atitude capitalista, imperialista moderna, que é uma atitude assassina, mörderisch é o termo que ele usa, né? Assassina em relação à natureza, né? É impressionante esse texto, né? Eu comparo ele com um texto da Conferência de Cochabamba dos Povos do Mundo, convocada na Bolívia pelo Evo Morales, né, em que se adota uma resolução condenando o capitalismo, né, apresentando a natureza como mãe generosa e denunciando a atitude destrutora, ecocida do capitalismo, etc. Então, tem essas intuições, né, em volta a Benjamin. Agora, voltando um momento a Marx, né, o que eu, naquele artigo que você mencionou, o que eu sugiro é que o que nos interessa em Marx não é só o que ele diz diretamente sobre a relação destruidora do capitalismo com a natureza, a ruptura metabólica, etc., mas também comentários mais generais sobre a natureza do capitalismo, né, e do socialismo. Por exemplo, tudo que ele escreve sobre a tendência inerente ao capitalismo a uma expansão ilimitada, né? É uma tendência à acumulação ilimitada, né, de bens, de lucros, de capital, de tudo, né? Quer dizer, o capitalismo não pode existir sem esse crescimento ilimitado, né, sem essa acumulação ilimitada, sem o que ele chama a produção pela produção. Exatamente o que nós chamamos hoje em dia de produtivismo capitalista. Marx já vê isso, ele chama isso a produção pela produção, né? E então isso eu acho bem interessante, né? Isso é quer dizer, Marx ele não está falando de ecologia, ele só está analisando a natureza do capitalismo, mas com isso ele já está prevendo que o capitalismo verde não existe, porque o capitalismo não pode existir sem essa permanente extensão, essa acumulação sem limites, esse crescimento sem limites, esse produtivismo, produção pela produção, consumo pelo consumo. Quer dizer, é a lógica do sistema. Quer dizer, o capitalismo não pode existir sem isso, né? Então, ele já havia previsto isso, eu acho importante. E outra coisa que eu menciono, não é que essa ideia sobre o que é o socialismo, né? Então, tem o famoso texto de Marx no Capital, volume 3, em que ele diz que o reino da liberdade começa com a redução da jornada de trabalho, né? Isso é uma ideia interessante, né? Quer dizer, o socialismo tem como objetivo não produzir mais e mais bens, mas
graças a uma maior produtividade, reduzir a jornada de trabalho. Para quê? Para que as pessoas, os trabalhadores, todo mundo tenha tempo livre. Né? Tempo livre. Para fazer o quê? Isso ele descreve em outros textos, né? Por exemplo, manuscritos de 1844. Tempo livre para fazer o que você quiser, não é? Para estudar, para ir no cabaré, para fazer teatro, para ler, para fazer o amor, para praticar esgrima, ele vai dar um monte de exemplos. Quer dizer, é autorrealização humana. Né? Quer dizer, o tempo livre é autorrealização humana e o comunismo, né, o objetivo dele é esse, né? É conseguir, né, substituir o ser, que é a autorrealização humana, em vez do ter, né, que é a acumulação de mercadorias, de bens, de produtos, etc., etc., né, que é o que caracteriza o consumismo obsessivo do capitalismo. Né? Então, acho que essas indicações de Marx, embora ele não se refere à ecologia, são muito importantes para a crítica ecológica do capitalismo e para a concepção ecológica do socialismo. Né? Essa é a ideia de uma sociedade do ser e não do ter. Bem, então, isso são algumas das coisas que devemos a Marx, e Walter Benjamin também nos dá alguns apontamentos que são interessantes. Né? Mas eu acho que, em última análise, o que determina, digamos, a reflexão sobre o ecossocialismo é a realidade, né? Quer dizer, a realidade em que estamos, né? A realidade de uma crise que se agrava dia a dia, né? E que só o marxismo nos dá os instrumentos para entender. Né? Só graças ao marxismo é que nós entendemos por que a destruição do meio ambiente não é produto de má vontade de tal qual chefe político como Trump, por exemplo, que a má vontade dele realmente é enorme, né? Mas tem a ver com a lógica do sistema. Né? Então, o marxismo é que nos dá os instrumentos para entender a crise ecológica. Fábio, por favor. Bom, boa tarde, um prazer estar aqui por essa segunda parte, né? Segunda momento da entrevista, né? Dois temas conectados, e como a gente falou de novo aqui do Walter Benjamin, né? Como o Michel sabe melhor do que ninguém, o Benjamin era apaixonado pelo surrealismo, né? E os surrealistas também têm alguns insights, né? E você mostra, Michel, de um certo encantamento com a natureza, uma outra relação com a natureza, né? O quadro do Max Ernst, né? Do Jardim Devorador de avião. O Breton faz algumas menções no Amor Louco, e o artigo do Benjamin Perret, não é? A natureza devora o progresso e o ultrapassa, que vocês, do movimento surrealista internacional, tomaram como mote para o manifesto que vocês publicaram em meio à COP30, né, no ano passado. Né? Então, é interessante esse encantamento dos surrealistas, que é do Benjamin também, de alguma medida também seu, como benjaminiano e surrealista, né? Esse encantamento com a natureza, que também tem a ver também com a luta anticolonial dos surrealistas, né? Por exemplo, contra a guerra do Rif no Marrocos, e assim por diante. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa digamos, esse impulso ecológico, digamos assim, dessa outra relação com a natureza, que a gente pode observar nos surrealistas, o quanto isso é importante para pensar uma perspectiva ecossocialista contemporânea. Sim. Não, realmente é interessante ver a que ponto os surrealistas tinham uma relação, digamos, profunda com a natureza, uma fascinação pela natureza. Isso nos escritos de André Breton está muito evidente, né? Em particular num que se chama Arcano 17, né? Essa fascinação pela natureza e, ao mesmo tempo, se situar no campo da natureza contra as máquinas, né, da civilização. Né? Bom, e nesse manifesto que eu escrevi, que meus amigos surrealistas de vários países do mundo apoiaram, depois ficou um manifesto internacional,
eu menciono esses dois elementos de que você falou, não é? É um quadro do Max Ernst, que tem várias versões, né? Que se chama Jardim Engole Avião, né? Jardim Engole Avião, em que você vê uma espécie de jardim que tem uns pedaços de avião e tem uma planta enorme devorando os pedaços do avião, né? Então, é uma espécie de batalha, né, entre a natureza e a máquina, né, em que a natureza tá ganhando, né? Esse é o desejo do Max Ernst, né? Bom, esse quadro realmente é impressionante. É todo um manifesto, né? Um manifesto artístico, filosófico, político, ecológico, tudo que se quiser, né? Jardim Engole Avião. Bom, e depois tem o texto do Benjamin Perret, também é muito impressionante. Chama Natureza devora o progresso e o supera, né? Bem, esse texto foi escrito a propósito de uma foto. E uma foto que provavelmente é da Amazônia, embora não esteja explicitamente colocada. Nessa foto aparece uma locomotiva que parou, pelo jeito, no meio da floresta e foi invadida pelas plantas, né? Pelas árvores, pela vegetação. A vegetação está devorando a locomotiva, né? E, bem, a locomotiva que é o símbolo do progresso capitalista e tal, né? E então o Benjamin Perret descreve isso como se fosse uma relação erótica, né? Ele diz que a floresta abraçou, beijou, enfim, tomou posse, né, eroticamente da locomotiva e brecou ela, né, no meio da floresta, né? Então, mas o título dá o sentido político dessa imagem, né? Quer dizer, a natureza devora o progresso e o supera, né? Então, na luta entre a máquina da civilização capitalista, o avião, o trem, né, e a natureza, os surrealistas tomam o lado da natureza, né? Isso é bem evidente, tanto no quadro do Max Ernst como no texto do Benjamin Perret, né? Bem, mas e fora isso tem vários escritos de Breton em que aparece ao mesmo tempo essa relação espiritual, né, profunda com a natureza, e também a distância em relação à destruição, né, moderna, industrial, capitalista do meio ambiente, da natureza, né? Bem, então eu acho que é isso, quer dizer, não é que os surrealistas tenham uma reflexão política, ecossocialista, não é isso, mas eles têm essa sensibilidade, a sensibilidade poética, naturalista e crítica do progresso capitalista, né? Que pode se transformar num componente do ecossocialismo, como os escritos de Walter Benjamin. Quer dizer, tudo isso são fontes, né, possíveis que podem contribuir a nutrir, não é, a reflexão ecossocialista, né? Então, são exemplos de manifestações culturais, não é, filosóficas, etc., que podem contribuir para a reflexão ecossocialista. Marcelo, por favor. Bom, é um prazer estar de novo aqui conversando com o Michel, com o Fábio, com o Marco, aqui no programa Trilhas da Democracia. Eu preparei alguma coisa nessa linha, digamos assim, mais teórica, mas eu queria já incendiar um pouco o debate para um lado político, que é o seguinte: um tema muito importante no mundo todo hoje, particularmente no Brasil, são as chamadas terras raras. Então, até no momento se comenta muito da ambição do Trump, dos Estados Unidos, pelas terras raras do Brasil, que seriam a segunda reserva mundial depois da China. Então, os setores nacionalistas já falam em criar uma terra-brás para usufruir desses minerais em proveito do próprio Brasil, etc. E uma pequena minoria que se coloca numa visão bastante crítica em relação a isso,
E a minha pergunta, quer dizer, é como é que nós temos um governo, que é um governo de coalizão, etc., mas é um governo, digamos assim, do Lula, é um governo de um partido de esquerda, que é o PT. E imagino, eu me coloco na pele dos governantes, quer dizer, como gerir essa questão, por exemplo, das terras raras? Quer dizer, você tem uma pressão do próprio sistema para internacionalizar, uma outra pressão para, digamos, desenvolver as forças produtivas em escala nacional e usar essa riqueza em benefício do Brasil, em grande parte desconsiderando essa questão ecocida, digamos assim, do próprio desenvolvimento capitalista. Quer dizer, como é que alguém governa? Né? É possível a gente dizer, não, vamos deixar a terra lá quietinha, porque, enfim, a longo prazo isso vai destruir o próprio planeta, a própria vida humana dentro do planeta Terra, né? Como é que você citou, por exemplo, esse evento que aconteceu na Bolívia, o próprio Evo Morales, que incentivou esse evento internacional, depois teve problemas com setores populares que defendiam a preservação da natureza, porque havia vários projetos na Bolívia justamente que envolviam destruição ecológica. Quer dizer, então, como é que, digamos assim, governos de esquerda, seja na Bolívia, ou seja no Brasil, ou seja em que parte for, né, mas que estão dentro da lógica do capitalismo, como é que nos posicionamos, por exemplo, em relação a esse problema das terras raras, ou outro, no Brasil também tem uma reserva de petróleo em alto mar que é enorme. Enfim, é uma coisa que não... que coloca dilemas políticos, né? Como é que a gente enfrenta isso de um ponto de vista antissistêmico ou crítico, estando em governos de países que, no fundo, são de economia capitalista? Essa é a minha pergunta, para ver se você tem alguma luz sobre isso. Veja, Marcelo, para ser sincero, eu não estudei ainda essa questão das terras raras, né? Nem meus camaradas da Quarta Nacional, no manifesto, não se fala disso, né? Então, é um tema que nós vamos ter que estudar, né? Eu desconfio que a produção mineral das terras raras produz estragos ambientais, mas eu não posso dizer muito mais porque eu não conheço. Francamente, é um tema que eu não conheço, que eu não estudei, então eu não me sinto em condições de dar uma opinião. Sim, em princípio, é preferível que as riquezas minerais sejam exploradas pelo Brasil e não por empresas multinacionais imperialistas. Bom, isso é uma coisa geral, né? Mas, francamente, não poderia dizer muito mais sobre as terras raras. Em compensação, sobre o petróleo, que foi outro exemplo que você mencionou, bom, aí eu tenho uma opinião, né? Eu tenho uma opinião que não é só minha, mas meus amigos ecologistas no Brasil, né? Que é a seguinte, quer dizer, esse petróleo deveria ser deixado no mar, né? A exploração desse petróleo é uma catástrofe, por várias razões. A primeira é que há o perigo, em todas essas explorações submarinas, sempre há o perigo de uma explosão, né? E de uma inundação, quer dizer, o poço de petróleo começa a inundar o mar, né? Isso aconteceu várias vezes. Uma das últimas foi no Golfo do México, consequências ecológicas desastrosas. Foram quantidades astronômicas de petróleo que se espalharam pelo mar, pelas praias. Bom, se isso acontecer em frente da Amazônia, né, e cair essa onda de petróleo em cima da Amazônia, será um desastre monstruoso, né? Claro, a Petrobras jura por todos os santos que nunca vai acontecer, que não pode. Claro, todas as companhias de petróleo juram que nunca vai acontecer, mas acontece várias vezes, né? Então, eu acho que só por causa desse perigo já valeria a pena deixar esse petróleo lá embaixo. E outra coisa,
esse petróleo, se for explorado, vendido, consumido, vai contribuir notavelmente para a mudança climática, né? Para aumentar a temperatura. Quer dizer, precisamos sair do petróleo. Quer dizer, é um imperativo vital, né? Existencial para a humanidade. Quer dizer, se a humanidade quiser sobreviver, tem que sair do petróleo, do carvão, né? E também do gás, né? Mas o mais urgente é o petróleo e o carvão. Quer dizer, é uma questão de, digamos, existencial para o futuro da humanidade nesse planeta Terra, né? E não existe planeta B, né? É aquele idiota nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, que está querendo ir para o planeta Marte, né? Bom, boa viagem. Bom, mas então, eu acho que esse petróleo, se for queimado, é uma catástrofe climática, né? Então, é urgente deixar ele lá embaixo do mar, né? Bom, então são duas boas razões. E outra coisa, esse petróleo vai ser explorado por um acordo entre a Petrobras e várias multinacionais, e esse dinheiro, ninguém sabe onde vai parar, né? Esse dinheiro do petróleo pode muito bem parar na Bolsa de Nova York, né? Então, não podemos ter muita ilusão de que isso vai ser uma coisa formidável, que vai ajudar a resolver os problemas sociais do Brasil. Não acredito nisso, né? O petróleo está sendo leiloado, né, para várias multinacionais, etc., e pronto, quer dizer, isso vai sobrar pouca coisa para o Brasil. Então, por todas essas razões, eu acho importante fazer avançar, né, a ideia de que temos que desistir desse petróleo. E é uma posição que foi defendida por muito tempo pelo IBAMA, né? O IBAMA dizia isso, não, é um risco ecológico grande demais para a Amazônia, né? Até que o Lula insistiu, pressionou e obrigou o IBAMA a dar luz verde, né? Também a Marina Silva, durante anos, ela dizia, não vamos mexer nesse petróleo, não vamos mexer nesse petróleo. Então, agora, o Lula é um político do século passado, que é normal, educado na ideia de que o petróleo é nosso e precisamos desenvolver as nossas riquezas, etc. Então, dificilmente ele consegue, digamos, perceber que estamos entrando numa nova época em que o problema não é mais esse, né? O problema não é mais explorar o petróleo nosso, mas sair do petróleo, né? E o exemplo foi dado pelo Gustavo Petro na Colômbia, né? O Gustavo Petro disse, olha, temos que sair do petróleo. E o meu governo se compromete a não abrir um novo poço de petróleo, né? Vão continuar explorando os antigos, mas não vão abrir novos poços de petróleo. E ele convocou uma reunião de várias dezenas de países que, em princípio, pelo menos, são a favor de se sair das energias fósseis. Em princípio. E se reuniram e aprovaram resoluções que dizem isso, quer dizer, precisamos sair precisamos acabar com as energias fósseis, precisamos nos liberar das energias fósseis. Daí, de uma declaração até a prática, nós sabemos que é uma longa distância, mas pelo menos essa declaração foi um fato positivo, graças à iniciativa do Gustavo Petro. Mas ele é um pouco uma exceção, né? Entre os governos progressistas, né? A regra era mais bem que representa o Lula, né? Que é desenvolvimentismo, e o petróleo é nosso. Michel, sim, você escreveu um texto, eu li no depois de dilúvio, peço um ato em que você escreve um diálogo entre os bilionários e o primeiro trilionário do mundo, que é esse sujeito que você esqueceu o nome, que é o Elon Musk. Recomendo a todos a leitura, é só botar Michel Levy, A Terra Redonda depois de o dilúvio, e que se ignora completamente o tema das mudanças climáticas, né? Inclusive, quando você faz referência ao Musk, ele vem com essa opção. Não, se a Terra ficar inviável, eu vou para Marte, né? Acaba de acontecer a reunião do G7 e o tema das mudanças climáticas foi completamente ignorado.
e lê-se, para além da discussão do combate a políticas protecionistas, tudo isso em função da presença de Donald Trump na reunião. Eu queria que tu avaliasse o posicionamento dos bilionários e do trilionário. Outro tema que também não foi discutido, foi completamente ignorado, foi, evidentemente, a taxação das grandes fortunas. Eu queria que, por um lado, você avaliasse o comportamento ecocida também das elites do mundo, das classes dirigentes e desses bilionários do mundo. Por outro lado, eu queria recuperar alguma coisa que você disse há pouco, depois da pergunta do Marcelo. Né? As esquerdas da América Latina, da América do Sul, durante esses primeiros 25 anos do século XXI, apesar da defesa do bem viver, estou pensando aqui nos países andinos, né? A defesa da Pachamama, Mãe Terra, apesar disso, colocaram em prática políticas econômicas extrativistas, né? De exportação de commodities. E isso com o propósito de, com recursos provenientes da exportação das commodities, né? Com os recursos provenientes do extrativismo, implementar políticas compensatórias voltadas para os mais pobres. Eu queria também que você avaliasse essa opção feita pelas lideranças políticas de esquerda, centro-esquerda, em praticamente todos os países que foram governados pelas esquerdas na América do Sul. Por favor, Michel. Sim. Bem, são duas perguntas diferentes. Quer dizer, uma, comportamento dos multibilionários, né? Elon Musk é o exemplo mais evidente, mas obviamente não é o só, que estão todos numa corrida ecocida para ver quem é o mais destruidor da natureza, quem é mais explorador de petróleo e de carvão, enfim. E com o apoio, naturalmente, do governo Trump, que é a expressão desse grande capital, que eu chamo de oligarquia fóssil. Né? A oligarquia fóssil é que todos os interesses associados direto ou indiretamente com petróleo, carvão, gás e tudo que vem em torno disso, indústria automóvel, aviões, etc, etc, etc. E eles estão no comando, quer dizer, eles governam os Estados Unidos e vários outros países, né? Então, a política deles é pisar no acelerador, né? Ou, para retomar a imagem do trem, né? Pôr carvão na locomotiva para acelerar, né? Mais carvão no aquecedor da locomotiva para acelerar, para que ela vá mais depressa em direção a esse abismo que é a catástrofe climática. Então, esse é o inimigo número 1 que nós temos que enfrentar, né? Essa oligarquia fóssil imperialista, né? Que hoje em dia está à cabeça dos principais países capitalistas do mundo. E os governos europeus, né? Supostamente partidários do capitalismo verde, não estão fazendo mais nada, né? Estão dando atrás também, estão desmantelando as poucas iniciativas ecológicas que tinham tomado. Então, o panorama é muito inquietante. Nós precisamos nos organizar para resistir a essa ofensiva ecocida do grande capital. Agora, para falar sobre a esquerda na América Latina, então, claro, eu faria uma distinção, né, entre o extrativismo em geral, extração de minerais, etc., que muitas vezes tem prejuízos ecológicos grandes, mas, bom, enfim, se coloca a discussão, quer dizer, o que é mais importante, os recursos para o país, ou os desgastes ecológicos, etc. Mas o mais grave, para mim, é a exploração das energias fósseis, do petróleo, do carvão e do gás. Aí sim, realmente, isso está contribuindo para a catástrofe ecológica diretamente, né? Para o conjunto da humanidade. Então, eu colocaria em primeira lista a luta contra a extração das energias fósseis.
Agora, houve, pelo menos, houve o governo Gustavo Petro, que eu mencionei, que se comprometeu a não mais abrir novos poços de petróleo, e houve uma iniciativa interessante do Rafael Correa, no Equador, que era chamado o Plano do Parque Iassuní. O Parque Iassuní era uma parte da floresta amazônica, muita biodiversidade, habitada por indígenas e camponeses, em que havia muito petróleo debaixo da terra. Então, os ecologistas, os indígenas e outros movimentos camponeses fizeram uma proposta, é o Plano Parque Iassuní, que era o seguinte: exigir dos países ricos do norte que eles indenizem o Equador pela metade do valor desse petróleo, em troca do que o Equador deixaria esse petróleo debaixo da terra e, com isso, contribuiria para não aumentar o CO2 na atmosfera e não incrementar a mudança climática, né? Essa era a ideia, uma ideia muito razoável, muito racional. Bom, o Rafael Correa aceitou essa proposta, fez aprovar pelo seu governo e iniciou negociações com o país do norte. Mas só alguns, a Noruega e mais um outro, aceitaram contribuir com um pouquinho de dinheiro, mas muito longe do valor da metade do petróleo. E depois de uns 2 ou 3 anos de negociação, o Rafael Correa abandonou o projeto, o que era pena, porque era um projeto muito interessante, que inclusive estava incitando movimentos ecológicos em outros países a colocar propostas semelhantes, né? Bom, mas o que é muito interessante é que há 1 ou 2 anos atrás, não lembro a data exata, houve um referendo no Equador se explora ou não esse petróleo do Parque Iassuní. E a maioria da população no Equador votou contra a exploração desse petróleo. Então, a maioria da população entendeu muito bem, né, que a preservação dessa floresta e não contribuir para o aquecimento global e tal é a coisa mais importante. Então, isso nos encoraja, dá um exemplo que pode ser seguido por outros. Fábio, por favor. Um pouco na linha dessa discussão, eu queria, Michel, que você falasse um pouco sobre a questão do decrescimento, né? Que é até um tempo atrás era mais crítico a essa perspectiva do decrescimento, que é muito forte aí na França, né? Mas mais recentemente você vem tentando estabelecer algumas convergências possíveis entre os ecossocialistas e os partidários do decrescimento, ou algumas vertentes, pelo menos, dessa perspectiva do decrescimento, né? Esse é um tema, como a gente está discutindo, é um tema muito interessante, né? Muito importante, também complexo, né? Sobretudo aqui do ponto de vista latino-americano, com essa perspectiva um pouco desenvolvimentista, que é muito forte, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas convergências possíveis entre o ecossocialismo e o decrescimento. Certo. Então, com efeito, eu e meus companheiros da Quarta Internacional nos convencemos de que o decrescimento é necessário. Só que, para nós, o decrescimento não é um projeto de sociedade, né? Nosso projeto de sociedade é o ecossocialismo, né? Agora, nós achamos que o decrescimento é uma necessidade objetiva, né? Porque as energias renováveis, por mais que se desenvolvam, não podem totalmente substituir as energias fósseis. Além do que, há um limite ao que você pode fazer em construir, como é que se diz, moinhos de vento e placas solares, etc. Quer dizer, você não pode construir isso de forma ilimitada. Então, nós vamos ter que reduzir o consumo de energia, portanto, reduzir a produção. Portanto, o decrescimento, chegamos à conclusão que é uma necessidade objetiva. E daí, nós pusemos de acordo com alguns partidários da ala esquerda, digamos, do movimento do decrescimento, publicamos um manifesto conjunto por um decrescimento ecossocialista. Agora, nós continuamos achando que é necessário uma visão qualitativa do decrescimento. Quer dizer, não é claro, no conjunto é preciso um decrescimento global, né, da produção e do consumo.
Agora, isso tem que ser traduzido de forma diferenciada. Quer dizer, tem setores da produção que a gente quer não só reduzir, mas suprimir, pura e simplesmente. Quer dizer, para dar um exemplo evidente, a publicidade, que gasta enormemente de energia, matéria-prima, trabalho, etc., para nada. Para quê? Para convencer que o sabão X lava mais branco que o sabão Y. Então, ninguém precisa disso, só os capitalistas, claro. Então, a primeira coisa a suprimir é a publicidade, mas há muitas outras coisas que têm que ser suprimidas, a começar pela produção de extração de energia fóssil. Né? Precisamos acabar com a extração do carvão, do petróleo. Claro, não vai ser de um dia para outro, há uma transição, mas o objetivo mesmo é terminar com isso. Então, há coisas que a gente quer acabar e outras coisas que a gente não quer acabar, mas a gente quer reduzir. Por exemplo, a circulação de automóveis. Quer dizer, não vamos acabar com, não vamos suprimir o automóvel, nós temos que reduzir a circulação do automóvel graças a um transporte público gratuito, a espaço para bicicletas, etc., etc. Quer dizer, toda uma série de medidas para mudar um pouco o funcionamento do transporte nas cidades. Né? Bom, mas há outras coisas que nós queremos desenvolver. Né? Queremos reduzir e até suprimir o agronegócio, né? A agricultura industrial capitalista, mas queremos desenvolver a agroecologia, né? Uma agricultura ecológica, orgânica, etc. Né? Queremos desenvolver os serviços públicos, a saúde, a educação, etc. Né? E assim por diante. Então, tem coisas que queremos desenvolver, tem coisas que queremos suprimir e outras queremos reduzir. Mas, no conjunto, é verdade que é preciso pensar numa redução da produção e do consumo globais. E aí, a primeira coisa que a gente tem duas coisas importantes para essa redução. Né? Uma é acabar com o superconsumo das elites dominantes, né? Desse 1% que consome mais do que o resto da humanidade. Né? Então, são os iates dos multimilionários, os aviões a jato privados, e vai por aí, né? Tudo isso que digamos, o esbanjamento monstruoso de matéria-prima, de produção, etc., de energia para o consumo da elite. Precisamos acabar com isso. Né? Precisamos acabar com isso. O ecossocialismo se propõe a acabar com isso. Né? Bom, e outra coisa que a gente quer acabar é a chamada obsolescência programada. O que é isso? Eu sempre dou o exemplo da geladeira da minha avó, que durou 30 anos. Do ponto de vista do capitalista, é um péssimo negócio. Quer dizer, se você só compra uma geladeira a cada 30 anos, é um péssimo negócio. Então, eles produzem geladeira que quebra depois de 10 anos, ou mesmo menos. Né? Isso é parte da lógica capitalista. Então, só que do ponto de vista social e ecológico é um desastre. Né? Se consome muito mais matéria-prima, energia, etc., etc., né? do que seria necessário. Né? Então, se você produz objetos que são duráveis e reparáveis, porque hoje em dia também não se repara mais, né? Se joga no lixo. Se você produz objetos duráveis e reparáveis, você vai produzir muito menos. Vai produzir muito menos. Então, isso são alguns dos mecanismos do decrescimento. Agora, é claro que o decrescimento não é mesmo nos países do norte e nos países do sul. Né? Não é o mesmo na Inglaterra, digamos, ou na França, e no Brasil. Mas o decrescimento se aplica também no Brasil. Por exemplo, né? Precisamos de um outro modelo de desenvolvimento no Brasil, um modelo que privilegia as necessidades sociais da grande maioria da população. Então, vamos produzir menos automóveis, que são de uso de uma minoria da população brasileira, menos aviões, que são tomados por uma minoria da população brasileira, etc., etc. Vamos promover transporte público, etc., e vamos substituir o agronegócio capitalista que produz commodities para o mercado mundial por uma agricultura orgânica que produz o que consome o povo brasileiro. Para começar, arroz e feijão, né? A base da nutrição do povo brasileiro, etc., etc. Então, precisamos de um outro modelo de desenvolvimento, no qual, evidentemente, a educação e a saúde são muito importantes, né? E é isso, quer dizer, o decrescimento se aplica também, né, em acabar com
digamos, o consumo monstruoso, né, das elites multimilionárias nos países do Sul, no Brasil também, enfim, em tantos outros países. Essa elite também privilegiada também consome terrivelmente. Então, também se aplica aos países do Sul, isso, acabar com o consumo das elites e acabar com a obsolescência planificada. Marcelo, por favor, a última pergunta. Todas essas questões que você está apontando, Michel, são fundamentais, mas aí elas envolvem aí que eu acho que é o pulo do gato difícil, né? Que é a construção de uma contra-hegemonia, porque as pessoas são acostumadas, elas têm introjetadas essa lógica da sociedade de consumo. Então, como é que a gente construiria aí uma possibilidade, porque são as vivências das pessoas, as pessoas querem ir ao shopping center, querem tomar Coca-Cola, enfim, querem usufruir dessa sociedade, inclusive os celulares agora, né, do consumo de obsolescência. Como é que a gente construiria isso? Até você citou a propaganda, né? Acabar com a publicidade. A gente tem hoje a publicidade, inclusive na política, né? Inclusive digamos assim, nas redes sociais aí privadas com mentiras, etc., que tem conquistado corações e mentes para digamos assim, uma lógica completamente perversa da existência humana. E esse que eu acho que é o drama, né? Como é que tudo que você está falando é imensamente racional, mas como é que a gente pode conquistar as pessoas para isso? Bem, olha, se eu tivesse uma solução fácil para essa pergunta, isso se saberia, né? Não, é complexo, é um problema difícil, né? Mas, bom, por exemplo, nesse nosso pequeno manifesto para uma revolução ecossocialista, a gente retoma uma velha ideia do nosso movimento, da Quarta Internacional, que já vem de Leon Trotsky, que é a ideia de um programa de transição. Isto é, você coloca para a população propostas concretas que não são já uma revolução ecossocialista, mas tem uma dinâmica anticapitalista, né? Mas que são compreensíveis para a maioria da população. Vou dar um exemplo, né? 2 exemplos. Um é a luta por uma alimentação saudável, né? Não é revolução, não é comunismo. Comer comida saudável, sem pesticidas, sem todas as porcarias que estão envenenando. Já se calculou que cada brasileiro consome 12 litros de pesticida por ano, uma coisa assim. Bom, então, por exemplo, o MST está colocando isso, quer dizer, a luta pela soberania alimentar, por uma alimentação saudável, né? A reivindicação que todo mundo entende. Mas, se ela é levada em prática, acaba com o agronegócio, né? Acaba com a dominação capitalista no campo. Então, ela tem uma dinâmica anticapitalista e é algo que todo mundo pode entender, né? Não só os marxistas, né? Bom, outro exemplo, nas cidades, né? A ideia do passe zero, né? A ideia de que o transporte público deve ser gratuito, né? Inclusive, o Lula colocou isso no seu programa, né? Só que ele não levou à prática, mas estava no seu programa. Então, também essa é uma ideia que todo mundo entende e a população pobre aplaude, né? Obviamente, né? Mas tem uma dinâmica anticapitalista, né? Coloca em xeque as empresas privadas de transporte, indústria automóvel, etc, etc, etc. Então, é uma reivindicação que é capaz de mobilizar as pessoas. Mas, em geral, a estratégia que nós achamos possível é de convergência entre lutas sociais e ecológicas, desenvolver lutas que são socioecológicas, né? E essas duas são um exemplo, quer dizer, as campanhas do MST pela soberania alimentar, pela alimentação saudável, etc., é uma reivindicação social e ecológica ao mesmo tempo. E o transporte público gratuito também, né? Então, temos que levantar propostas desse tipo e, em torno dessas propostas, mobilizar lutas sociais, porque as pessoas aprendem muito mais na sua prática de auto-organização e de luta do que lendo mesmo os textos mais interessantes, né? Isso Rosa Luxemburgo já dizia, né?
Claro, precisamos escrever textos, né? Ela também escrevia muitos textos, né? Precisamos escrever os textos para educar os educadores, né? Mas a grande massa da população aprende com a sua experiência prática, né? A sua experiência de auto-organização e experiência de luta, né? Então, essa é a nossa aposta, né? É uma aposta, como eu disse ontem, né? Quer dizer, nós somos um comunismo da aposta, né? Quer dizer, não há nenhuma garantia que nós vamos conseguir, né? Nós vamos conseguir romper a hegemonia das classes dominantes, né? Mas temos que apostar de uma estratégia de auto-organização, de luta, de conscientização na prática, etc. Agora, concretamente no Brasil, nós temos enfrentados com uma ameaça imediata, que é a ameaça do fascismo, né? Do fascismo bolsonarista, né? Então, é óbvio que nós temos toda a esquerda no Brasil, tem que se unir, né, para colocar uma barreira, né, a essa ameaça fascista, e a pessoa que encarna essa barreira é, obviamente, o presidente Lula, né? Então, estamos todos unidos, né, desde a esquerda mais radical até a mais moderada, em apoio a Lula nas próximas eleições. Agora, é que é importante existir também uma esquerda mais radical, uma esquerda anticapitalista. Uma esquerda, por exemplo, no Brasil, temos o Partido Socialismo e a Liberdade, né? Entre outros. Então, isso é importante, quer dizer, de colocar a perspectiva de que só vão se resolver os problemas do Brasil, do povo brasileiro, né? Acabando com o capitalismo. É muito importante colocar esse horizonte, mesmo que nós sabemos que não vai ser algo imediato, né? Não vai se colocar imediatamente como tarefa imediata, né? Mas, quer dizer, o ecossocialismo não é uma coisa que a gente vai esperar para acontecer em algum momento do futuro. Não podemos esperar, né? Temos que começar desde já a luta pelo ecossocialismo. E a luta pelo ecossocialismo começa com essas coisas modestas, né? Bom, segurança alimentar, né? Alimentação saudável, transporte público gratuito, né? Referêndum para ver se não vamos deixar o petróleo debaixo da terra ou debaixo do mar, etc, etc, né? Bom, quer dizer, temos que começar com essas batalhas concretas, né? Modestas, mas que vão apontando num certo caminho, né? Se a gente não começar a luta já, agora, por essas reivindicações que tenham uma dinâmica anticapitalista, nós nunca vamos chegar ao ecossocialismo, não vai cair do céu, né? É isso. Michel, eu não tenho dúvidas em relação ao que eu vou afirmar agora. Essa entrevista de hoje, de ontem, vamos chamar de essas 2 horas de entrevista, dentro das 450 entrevistas que foram feitas no programa, se situa no top 5. Essa entrevista foi uma das 5 melhores e que mais deixou esse apresentador aqui feliz. Eu gostaria muitíssimo de te agradecer a disponibilidade, a acolhida desde a primeira mensagem, te convidando a esse diálogo. Gostaria muito de agradecer ao Marcelo e ao Fábio, que também toparam esse pequeno projeto dessa entrevista. E eu espero que, quando nós chegarmos, ainda nesse ano, no final do ano, a edição de número 500, né, nós tenhamos conseguido impor uma derrota à extrema-direita nas eleições de outubro, e, com isso, eu vou repetir alguma coisa que você disse agora nessa última fala, e, com isso, apertar o freio de emergência do trem da história rumo à catástrofe fascista. Muitíssimo obrigado, Michel. Grande abraço, Fábio, Marcelo. O Trilhas fica por aqui nessa edição de número 450 e retorna na próxima semana, sempre em defesa da democracia, de uma democracia racial, de uma democracia radical,
que, para nós, significa, sem eufemismos, o socialismo. Grande abraço e até a próxima semana.